Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez, reunidos. Enquanto vou escutar uma música aí, enquanto o pessoal vai entrando na live aí. Graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo mais uma vez. Voltando ao nosso Sermão do Monte, eu convido vocês para a gente ler Mateus 6, versículo 5. Mateus 6, 5. Nós vamos fazer agora esse bloco que a gente vai estudar, ele vai do versículo 5 até o versículo 15. É lógico que a gente não vai conseguir estudar tudo de uma vez, vamos ter que ir por partes. Lembrando que a live é interativa, vocês podem ir falando, o Leonel vai acompanhar ali, vai fazer qualquer pergunta que for feita na live vai ser respondido, e o pessoal que está aqui, querendo participar, eu só peço que venha no microfone e fale no microfone aqui. Se não falar no microfone, não vai aparecer na live. Então vamos lá. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E eu afirmo a vocês, e isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós queremos agradecer a Tua presença, te agradecer, Senhor, por Tu estar aqui, por Tu ter deixado essa oração para nós
para que nós possamos entender o que Tu queres para a nossa vida e de como nós devemos conversar contigo. Muito obrigado por Tu ser esse Pai de amor bondoso, esse Deus misericordioso que mandou o Teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Muito obrigado por Tu ser, Senhor, o nosso Salvador, por Tu ter Te disposto, Senhor, a deixar de ser Deus e vir até aqui, se tornar homem para nos dar tamanha salvação. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para a gente começar e a gente ter noção do que nós estamos falando, nós vemos num estudo que nós vemos a semana passada, as 2 últimas semanas, nós falamos a respeito sobre a esmola, né? Nós falamos sobre a esmola. E esse primeiro versículo, ele vem a ser quase a mesma coisa, né? O último estudo nós aprendemos o que é que nós não devemos fazer, ou seja, que nós não devemos trombetear. Então, quando nós quando nós damos alguma esmola ou qualquer coisa que nós fizemos, nós não podemos trombetear. Isso é, nós não podemos chamar atenção para nós mesmos. Nós não podemos chamar atenção para que nós sejamos louvados ou para que nós sejamos elogiados. A nossa meta sempre é que Deus seja glorificado, que o Senhor seja glorificado todos os momentos da nossa vida. Então, em tudo que nós fizermos, no momento que nós conseguimos entender que a honra e a glória tem que ser dada somente a Cristo, nós não vamos trombetear. Esse trombetear que nós falamos um pouco a semana passada, quando nós fizemos as coisas para que as pessoas olhem para nós. Eu comentei há uns dias atrás aqui a respeito de, logo que começou a pandemia, eu vi um vídeo na internet de uns irmãos de alguma igreja, que eles se ajoelharam na rua, de fora a fora na rua assim, e orando pelas pessoas que passavam no meio, pelos carros que passavam no meio, e orando pelo pessoal da pandemia. Que a gente não pode julgar o coração da pessoa. Daí nós temos que ver qual é o tipo de pensamento que essas pessoas tinham. Porque os fariseus, eles faziam isso, eles iam para as esquinas, eles iam para as ruas para poder aparecer, para que as pessoas vissem, o que eles estavam fazendo. E isso que quando Jesus está falando aqui nessa passagem, que ele diz, quando vocês orarem, não vão para as esquinas para ser visto pelos outros, né? É isso que ele está falando. Nós não podemos sair e ir para o lugar para que as pessoas vejam. Se por acaso a ideia dessas pessoas eram que os outros vissem, e nós vimos que bastante pessoas viram isso, por causa que foi colocado na internet, se no coração deles tinha o desejo de aparecer, a recompensa deles eles já receberam. Agora, se no coração deles, a intenção deles era para glorificar a Deus, para que se qualquer coisa fosse feita, Deus fosse glorificado, sim, isso é maravilhoso. O que nós não podemos fazer ou saber é o que tem dentro do coração das pessoas. Então, a gente não pode julgar as pessoas pelo que elas fazem. Mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver qual é o nosso pensamento. Se quando nós estamos fazendo alguma coisa é para a nossa honra, é para a nossa glória, ou se tudo isso é para a glória de Deus. Nós vimos a semana passada a respeito disso, que muitas vezes a gente faz as coisas para a glória de Deus, outras vezes a gente faz as coisas para a nossa glória, e outras vezes a gente faz as coisas tentando agradar os outros. Então, qualquer coisa que nós façamos que não seja para agradar a Deus, qualquer coisa que nós façamos que não seja para glorificar o nome de Deus, isso é completamente errado. Isso nós estamos falando agora de oração. Então nós podemos estar orando de forma errada. Então, qual é que é o nosso intuito? Quando Cristo está falando isso, quando vocês forem orar, não seja igual aos hipócritas, é isso que ele está dizendo, não seja hipócrita igual a eles. Orem para Deus, glorifiquem a Deus, façam orações para Deus, não para aparecer, não para que os outros olhem e achem, nossa, como ele é legal, como ele é bonzinho, olha, ele é um cara maravilhoso, ele é um cara que ora, ele ora 3 vezes por dia. Nós vemos isso, agora veio na minha cabeça aqui, de Daniel. Daniel era um cara que orava 3 vezes por dia, e todo mundo sabia que ele orava 3 vezes por dia, a ponto que nós olhamos em Daniel 6, Léo, tu pega água para mim?
quando nós vimos em Daniel 6 ali, que 122 pessoas se juntaram para tentar achar alguma coisa a respeito de Daniel e não acharam nada. E ele disse assim, então vamos pegar no que ele faz, ou seja, vamos proibir a oração, por causa que ele não vai deixar de orar. E ele foi pego pela oração dele. Então todo mundo sabia que ele ia orar. E nós falamos também na semana passada que quando a gente diz assim, ó, quando tua mão direita dá, que nós falamos a respeito de esmola, quando a tua mão direita dá, a tua mão esquerda não saiba. Então eu não posso fazer nada, eu tenho que esconder tudo. Não, se nós olharmos Mateus 5,16, em Mateus 5,16 diz para nós que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer à luz, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Então a Bíblia está se contradizendo. Uma hora ela diz que não é para a gente ser visto, e outra hora diz que é para a gente colocar as claras. Tudo que nós estamos falando e que Cristo está falando aqui, é que tudo que nós fizermos, se a gente fizer para a glória de Deus, não tem problema nenhum que as pessoas vejam, até bom que as pessoas vejam, porque assim elas vão ver que Deus está sendo glorificado por intermédio do nosso nome. É isso que esse versículo está dizendo. Então tudo que nós vimos a semana passada, e a retrasada, do versículo 1 até o versículo 4, sobrecai sobre o versículo 5 igual. É a mesma ilustração a respeito de oração. Então, tudo que nós falamos a respeito de esmola, cai também na oração. Depois nós vamos passar para outra parte que é jejum. E é a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Isso, daí só ali que está na live. Pode falar? Qualquer participação a gente está pedindo que seja feita no microfone para o pessoal da live ouvir. Então, geralmente quando fala sobre a questão de oração, né, para não se mostrar, né, ali Daniel, ele estava fazendo porque ele tinha um propósito com Deus, né, de apresentar a Deus a sua oração, o seu dia. Muitas pessoas fazem ao contrário, elas pegam e hoje, né, elas procuram se mostrar. E Mateus 5,14 já diz, como o senhor falou agora sobre a questão, diz assim, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ou seja, a oração, quando ela tem o propósito de glorificar a Deus e a gente se conectar com Deus, e não se mostrar para os outros dizendo que a gente é poderoso, que a gente é super crente, super santo, né? Que é o que acontece em muitos lugares, as pessoas não estão glorificando a Deus. Então o intuito, né, como o próprio Senhor disse, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai em secreto. Ou seja, não se mostrando para as pessoas, mas sendo luz para as pessoas que estão ao teu lado. Leu 16 para nós, aproveita. Leu 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então assim vejam os homens as boas obras de vocês, para que o Deus seja glorificado sobre a terra. Se nós fizermos isso e colocarmos em prática nessas condições, tudo que nós fizermos, nós não tem problema nenhum a gente fazer. Na realidade a gente não está fazendo para aparecer, nós estamos fazendo para glorificar a Deus, e nós, quando estivermos glorificando a Deus, as coisas vão aparecer. Por quê? Porque Deus vai fazer essa coisa ser mostrada. Então assim, nós vamos alcançar visibilidade, não porque nós queremos, mas porque Deus quer visibilidade para a obra dele. E aí nós vamos ser, que ele diz assim, quando vocês forem humildes, eu vou glorificar a vida de vocês. E agora, quando vocês forem arrogantes, eu vou acabar com a vida de vocês. Então assim, quando a gente faz alguma coisa para que os outros vejam, a nossa recompensa vai estar aqui na terra. Então, o que nós temos que olhar para dentro de nós é assim, eu quero a recompensa aqui na terra ou eu quero a recompensa no céu? Esse é o pensamento que nós temos que ter. O que ele está tentando mostrar para nós é uma excelente forma de aprendizagem, que é da mesma forma que nós falamos a respeito da esmola, é a respeito da oração. E depois nós vamos falar a respeito do jejum, a mesma coisa. Então, para nós entender, a oração é igual
as outras coisas. Nós não podemos fazer para aparecer. Nós temos que fazer para a honra e glória de Deus. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Agora vamos chegar no versículo 6. A primeira ali no fim a gente bateu exatamente na mesma tecla da semana passada. Aí no versículo 6 é interessante. Aí nós vamos entrar mesmo no estudo de hoje, que diz assim, ó. Mas você, quando orar, vai para o teu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E o Pai, que vocês oram em segredo, dará para vocês a recompensa. Quando ele está dizendo ali, entre dentro dos teus aposentos, quando ele diz, vai lá e ora em secreto, ele não está, eu quero que todo mundo entenda que Cristo não está condenando o orar em público, de forma alguma. Ele não está condenando a gente vir para a igreja num culto de oração, que às vezes tem pessoas que pensam dessa forma. Pessoas não vêm em culto de oração por causa que a palavra de Deus diz para nós que a gente não pode orar Não, a gente não pode orar. Quando a gente vai orar, a gente tem que entrar para o nosso quarto em secreto. Daí, cara, no culto de oração não tem nada a ver. Então, assim, não é isso. E tem igrejas que não tem culto de oração com esse tipo de visibilidade. E não é brincadeira, pior é que tem mesmo. Então, assim, não é isso que ele está falando. Nós já falamos no início a respeito disso, que quando nós formos orar, que entre no teu quarto e em secreto, ele está falando de uma outra coisa. Se nós olharmos lá, em Atos 1:14, depois se vocês quiserem anotar e quiserem ver em casa, e o pessoal também, se o Leonel conseguir botar ali para nós na live, Atos 1:14, nós vemos que os discípulos e as mulheres juntos, eles perseveram em oração e súplicas, pelas coisas que estão acontecendo na volta. Em Atos 3:1, nós vemos Pedro e João subindo ao templo para orar. Nós vemos em Atos 12:5, a igreja toda reunida para orar a favor de Pedro que estava preso. Então, assim, essas orações não eram orações em secreto, eles se reuniam para orar. E mesma coisa nós temos que nos reunir para orar. A gente sobe lá, vamos fazer oração, sobe todo mundo lá para o monte, sobe 5, 10, 15 pessoas para orar, vamos lá e todo mundo ora. Estão orando em secreto? Não foram todo mundo junto. Na realidade, lá no monte a gente ora até em secreto, porque cada um vai para um tiro de pedra um do outro, é o que diz a palavra de Deus. Mas nós vamos para lá e todo mundo sabe que o outro está indo orar. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo quando vocês oraram, orem em secreto. Sabe, porque às vezes a gente começa a colocar... quando tu não cai para um lado, vamos dizer, o cara que vai lá para a praça pública orar, o cara está se mostrando, daí o outro não ora por causa de... Aí tu cai do outro lado. Tu nunca pode... Quando eu servi o exército, em 1900 antigamente, faz tempo, foi 86 se eu não me engano, tinha um sargento meu que ele dizia assim, meu nome o nome de guerra era Claudiomiro. Aí eles me chamavam lá, Claudiomiro, tu é muito ruim em muitas coisas e tu é muito bom em muitas coisas. E isso é horrível para um ser humano. O ser humano tem que ser médio. Tu tem que tentar ser o melhor que tu pode em todas as coisas, ou seja, não ser muito bom em uma coisa e ser muito ruim em outra coisa. Tu tem que ser médio. Se tu for médio, tu vai ser uma pessoa que vai ser benquista por todo mundo. O problema é que quando nós caímos para um lado, aí tu vai para um lado assim, não vamos orar, ou vamos orar e vamos se mostrar. Não, isso não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. A palavra de Deus está dizendo para nós que nós temos que ter um entendimento literal a respeito dessa passagem, sim. A palavra de Deus, quando diz para assim, quando tu for orar, entra no teu quarto e em secreto fala com teu pai. Nós temos que ter esse momento de oração. Nós temos que estar em momento em secreto. Quer falar? Pastor, mantendo essa lógica que tu falasse a respeito do monte, né? Das pessoas subirem e irem. Quando a gente mora numa mesma casa, por exemplo, a possibilidade de quando tu entrar para o teu quarto e pelo menos a tua família saber que tu vai orar, dá a ideia de que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Indo para o monte ou indo para o quarto em casa. Sim.
O que eu entendo em relação a isso? Quando a gente entra no nosso quarto, na nossa mente, sabe? Nesse secreto nosso, da nossa mente, em que ninguém está sabendo que a gente está em contato com Deus, ninguém está sabendo. Só eu sei que eu estou em contato. Então, eu entendo assim, não necessariamente o espaço físico, mas o espaço que eu dou para a minha mente. Eu entro no meu quarto, no meu interior, e eu falo com Deus nesse secreto. Nós vamos chegar um pouquinho mais adiante, a gente vai chegar a respeito dessa forma de pensar, porque é assim, quando ele diz, entra para o teu quarto e em secreto, conversa com teu Deus, o que ele está dizendo? Eu só vou dar uma pincelada em cima, mas mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor. Ele está dizendo para ti assim, deixa a tua mulher, deixa os teus filhos, deixa o teu trabalho, deixa os teus problemas, deixa as tuas dificuldades, deixa a tua vida de lado, e agora tu vai estar comigo. É isso quando ele diz assim, vai em secreto. Por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, eu vi uma pessoa dizer assim, nós subimos o monte porque no monte a gente está mais perto de Deus. Coitado. Está no monte, na praia, no incrível lá, que a palavra de Deus, se nós olharmos lá no Salmo 139, eu acho que é no 139, que diz assim, se eu subir no céu ou descer no inferno, até ali tu estará. Entende? Não importa onde eu vou estar. O que eu costumo dizer é que quando a gente sobe o monte para fazer oração, o que nós estamos fazendo é uma preparação. Nós estamos nos preparando para, ou seja, quando eu estou subindo o monte, eu vou lá assim, eu vou levar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora para subir o monte. Essa meia hora eu vou estar em preparação para chegar na presença de Deus. E isso a gente não consegue fazer na casa da gente. Por quê? Porque na casa da gente eu estou com problema, eu estou lavando louça, eu estou fazendo isso, eu estou lavando roupa, eu estou limpando a casa, eu estou brigando com a mulher, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí eu saio do meu lugar e vou lá para o meu quarto e começo a orar. Como é que eu vou estar na presença de Deus? Eu não consigo chegar na presença de Deus. Eu só vou conseguir chegar na presença de Deus quando eu entrar no meu quarto e em secreto eu falar com meu Deus. Ou seja, eu vou sair da minha vida, eu vou sair de tudo que está acontecendo na minha vida e aí eu vou estar na presença de Deus. Eu vou me aproxegar na presença de Deus, é isso que ele quer falar. Ele não quer falar que a gente tem que se esconder para orar. Não, eu posso estar no meio de uma multidão, em secreto, orando com Deus. Aqui dentro da igreja tem, vamos dizer, hoje não, mas teve culto aqui que nós tínhamos 120, 130 pessoas. No meio de 130 pessoas, tu está orando em secreto com Deus. Cara, o que está acontecendo na minha volta não me interessa, estou eu e Deus. Isso é o orar em secreto, é isso que ele está falando aqui. Não é a gente dizer, eu vou ter que entrar para o meu quarto. Por isso que eu digo, a gente não pode nem cair. É lógico, como eu falei, isso também nós temos que colocar, literalmente. Ir para o nosso quarto, chegar para a mulher, chegar para o pai, chegar para a mãe, chegar para a pessoa que está na tua casa e dizer para ela assim, eu quero agora nos próximos, os próximos 5 minutos, não me incomode, que eu vou estar com Deus. Próxima meia hora, lá sei eu quanto tempo tu vai orar. Mas nesse próximo tempo, eu quero estar só eu e Deus, esquece isso. Entra lá no teu quarto e nós vamos ver mais adiante, que a coisa vem fluindo e vai mostrando para nós. Não é chegar e orar, não, é se preparar. Vai. Eu não sei, mas eu queria tirar uma dúvida. Se essa oração que ele se refere ao quarto, né, tem a ver com oração no Espírito, porque eu não sei, mas eu acho que existe 2 tipos de movimentação diferente aí. Eu acho que na comunhão dos santos, nós precisamos sim nos unir em oração. Isso não tem como a gente abrir mão. Por mais que eu acredito que, lógico, cada um pode orar, mas eu acredito que na comunhão dos santos aqui a gente não consegue abrir mão disso. Então, no meu ponto de vista, eu não sei, mas é uma dúvida, quero saber se na comunhão dos santos é importante que a gente se envolva naquilo, e no secreto, quando ele fala, ele está falando de uma oração no Espírito, ele não está falando só de modo literal, né?
Quando ele fala oração em secreto, assim, é que tu vai entrar no teu quarto, tu vai orar em espírito, e até na própria comunidade, tu orando em comunidade, tu orando na comunhão dos santos, mesmo assim tu vai orar em espírito. As duas orações são em espírito. A diferença é, quando nós estamos orando em comunidade, quando nós estamos orando por um bem comum, por um pensamento em comum. Por isso que na igreja nós fizemos reuniões. Um estudo que nós temos do casais é orando junto. O marido e a mulher têm que orar juntos. A igreja, a liderança da igreja tem que orar juntos. Todos nós temos que orar junto. O problema é quando nós começamos a colocar, como eu falei, começamos a colocar problema. Nós temos que orar em secreto, só temos que orar em secreto. Não, não é isso que a palavra diz. Nós temos que orar em praça pública. Não, não é isso que a palavra diz. Nós temos que orar de todas as formas, todos os jeitos, desde que nós estejamos na presença de Deus. Esse é o orar em secreto. Tem uma verdade. Então, pastor, deixa eu ver se entendemos, né? De acordo com o que o senhor falou, ali, aqui, eu estou lendo aqui em Lucas 5:16, na versão King James, diz assim, todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Ou seja, então o senhor, né, mais ou menos nos ensinando ali, dizendo que para a gente não se afastar, para não ficar pensando como sendo, coisas que te distraiam da oração, que não te deixe chegar, como se diz, a um contato direto com Deus, entronizar a Deus, como o senhor falou, porque em casa, de repente, se tu não fizer isso e não ir para o quarto, vai vir alguém, vai tirar a tua atenção. E se tu, né, igual algumas pessoas que vão para o monte, ou o local, como o senhor falou aqui, que já teve 130 pessoas reunidas, mas aqui teve que você se isolar, vamos dizer assim, não converse comigo agora, que agora é o meu momento com Deus, ou seja, entrar no meu aposento, como a Jaqueline falou, no meu aposento, na minha mente, em secreto, conversar com Deus, para que nada venha me distrair. Seria mais ou menos isso ou não? Quando eu entrar na presença de Deus, nada pode me atrapalhar. É isso, é exatamente isso que ele está falando, nada pode me atrapalhar. Não importa se eu esteja no meio de um monte de pessoas ou se eu esteja sozinho no meu quarto, não importa. O que eu tenho que estar é na presença de Deus, é isso que eu tenho que estar. Então quando ele diz, quando entra no teu quarto em secreto, vamos lá, vamos orar em espírito, tu vai sair do teu corpo. É essa a realidade que ele está tentando dizer, sai do teu corpo. Ou seja, é exatamente isso, te afasta da tua esposa, te afasta do teu pai, te afasta dos teus problemas, te afasta das tuas dívidas, te afasta das tuas necessidades, de tudo que está acontecendo na tua vida e principalmente te afasta de ti. Entende? Porque a maior dificuldade que existe na face da terra para os crentes é o eu próprio. Eu tenho que combater contra esse eu. Então assim, por quê? Não sei vocês, mas tem vezes que eu começo a orar, cara, é incrível. Eu estou orando e daqui a pouco eu estou pensando nas minhas contas. Aí eu estou orando, meu carro estragou. Eu estou orando, furou o pneu da moto. Eu estou orando, eu tenho que limpar a igreja amanhã. Entende? Isso, eu não estou em oração em espírito, eu estou em oração carnal. Então eu preciso urgentemente sair de dentro do meu eu para conseguir chegar na presença de Deus. É totalmente espiritual, ele está falando isso totalmente espiritual. Então quando ele está dizendo, sai e entra no teu quarto, é isso que ele está dizendo, abandona a tua vida. E vive agora um outro momento. Vive o meu reino por esse tempo. Vive a presença de Deus. Eu já falei aqui, eu canso de falar, minhas maiores orações, as minhas melhores orações foram sem nenhuma palavra. Sabe, simplesmente chegar na presença de Deus, me ajoelhar, deitar de cabeça para baixo, não interessa o jeito que tu vai estar. Mas tu te afastar de tudo e chegar na presença de Deus. Eu teve uma vez que eu estava deitado, orando a Deus, sem uma palavra, e parecia que eu estava flutuando, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa impressão de estar pairando. Cara, parecia que assim não tinha nada embaixo de mim, nada em cima de mim. Eu estava voando. Sabe? É isso que é o entrar em secreto no quarto.
não é qualquer outra coisa. Então a gente pode definir que oração, ela nunca vai fugir de fato do Espírito, né? Sim. Paulo fala que ele, na verdade, ele dá uma ênfase muito forte da oração no Espírito, e também o livro de Judas fala sobre isso, Sim. né? Então nós podemos deduzir que, na verdade, já tem alguém que intercede por nós. Na verdade, nós precisamos entrar junto com ele para praticar tal oração, ou não. Não, exatamente. Aqui, vamos lá. Mais adiante no estudo fala isso também. Por que eu devo orar? Porque eu tenho que explicar para Deus o que eu preciso? Não, cara. Deus sabe tudo. Entende? A única coisa que é oração é eu me mostrar que eu estou mostrando para Deus que eu me vejo totalmente dependente dele. Aí nós voltamos lá para a bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de coração. Por quê? Porque eles sabem que são totalmente dependentes de Deus. Ou seja, quando eu levo a minha oração a Deus e pedindo para Ele, Senhor, nós vemos isso na passagem lá do Getsemane, quando Cristo vai orar. Será que Cristo precisava orar para Deus? Se ele estava na presença de Deus? Não, mas ele subiu lá e 3 vezes ele orou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele estava mostrando para Deus ali, não para Deus, mas ele estava mostrando para nós ali a forma que nós devemos orar. Ou seja, nós temos que expor os nossos desejos para Deus e até para nós mesmos, que quando nós vemos que Abraão subiu lá e botou o filho dele lá, quando foi sacrificar o filho dele. Aí assim, Abraão era o pai da fé. Tu acha que Deus estava precisando daquela eu preciso que Abraão me prove que ele me ama e sacrifique o filho dele? Não, Deus sabia que Abraão era fiel a ele, mas Abraão não sabia. Abraão precisou fazer aquilo para ele saber que Deus é muito mais importante do que o meu filho. Deus é muito mais importante para mim que a minha própria vida. E isso tudo espiritualmente falando. Se nós tirarmos a oração, a parte espiritual, o que sobra? Não sobra nada, sobra o desejo carnal. Então é isso, a oração é totalmente espiritual. A palavra de Deus diz para nós que eu procuro verdadeiros adoradores. É isso que Deus fala. Porque aí chega a mulher, chega para ele e diz assim, onde é que está Deus? Ele está no morro de Moriá? Siriá? Não esqueci o nome. Moriá. Ele está no morro Moriá ou ele está em Jerusalém? Não, Deus não está nem lá nem aqui. Deus está onde estão os verdadeiros adoradores. Isso que é. A gente tem visto hoje em dia muitas pessoas que falam assim, falando do tempo de oração agora, né? Sim. Muitas pessoas falam a respeito de, hoje eu vou, anunciam agora, principalmente nessa época de pandemia, tem muita gente no Facebook fazendo live dizendo, olha, eu vou passar 10 horas em tal lugar orando, então você... E daí a gente começa a pensar assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar ao nível de santidade dessa pessoa, porque eu não consigo orar 10 horas seguidas, eu vou estar abençoando Deus Então, assim, a gente não pode julgar as outras pessoas pelo tempo de oração, que muitas vezes a gente olha para alguém e diz, poxa, a pessoa orou 5 minutos, sabe, mas aqueles 5 minutos que ela teve em contato com Deus é maior do que a minha 1 hora que eu fiquei pensando nas contas. Sim. Então, acho que é essa questão também, a questão de tu... dos discípulos perguntarem como se deveria orar, muitas pessoas se perguntam quanto tempo eu devo orar, qual é o limite de tempo que eu tenho para orar, quanto mais eu oro, quanto que eu vou chegar até Deus. E isso é individual de cada um. Isso eu acho que no próximo versículo fala, né? Eu acho que é o próximo versículo que fala a respeito disso. Porque às vezes a pessoa, quanto tempo eu tenho que orar? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Quanto tempo? Cara, quando uma pessoa pede para mim, ora pelo alimento. Ele diz assim, nossa, o pastor está com fome. Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Entende? Não, cara, o que eu vou fazer? Ou quando a gente pede, vamos lá, eu tenho que orar, eu tenho que ser conciso. Eu tenho que ser conciso naquilo. Vamos lá, eu quero, para vocês terem uma ideia, vamos lá, o pastor Alexandre chega aqui, ele está orando, aí ele pede, Paulo, eu quero que tu ore pela oferta aqui. Aí o Paulo chega lá, Senhor, obrigado pela sua oferta, obrigado porque hoje pelo meu almoço, obrigado pelo carro que não vos estragou, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. Não, é para orar pela oferta.
Então, assim, agora tu vai perguntar para mim assim, tá, e então, isso nós estamos falando de público, né? Agora, lá no meu quarto em secreto, quanto tempo eu tenho que orar? Cara, o tempo que tu tem que orar lá no teu quarto em secreto é o tempo, a princípio, não tem tempo. Entra para o teu quarto em secreto e fala com Deus, 1 minuto, 5 minutos, 10 dias. Não me interessa, é tu e Deus, é tu na presença de Deus, e Deus vai se revelar para ti, e tu vai conversar com Ele. Às vezes, em 1 minuto, tu consegue expressar tudo o que tu precisa e sai de lá satisfeito. É lógico que tu não vai conseguir em 1 minuto, porque em 1 minuto tu não vai conseguir nem entrar na presença de Deus, né? O cara que ora 1 minuto, diz, olha, sinceramente, eu acho que nem na presença de Deus tu conseguiu entrar. Porque agora, no momento que tu começar a orar para Deus e falar com Deus, tu vai ver. Aí, cara, é como eu disse, tem dias que eu chego no meu quarto, começo a orar e falo com Deus, 10 minutos é o suficiente. E tem dia que eu fico orando para Deus e aquele tempo não passa, e eu me alegro, eu quero estar mais na presença de Deus. E diz lá em Salmos, eu não quero sair da presença de Deus. Mas isso é certos momentos, não é? Eu não posso ter regra para a oração. Não, por quê? Porque é espiritual. Se fosse carnal, assim, o culto sim, o culto a gente tem que ter no máximo 2 horas. Agora, lá em casa, eu na oração com meu pai, eu na presença do meu pai, ou a gente tem horário marcado quando a gente está no período de namoro com a namorada, né? Tu só pode ficar meia hora com ela. Não, cara, tu quer ficar meia hora, aí se passar um pouquinho mais, 2 horas, 5 horas, tu quer quanto mais tempo, por quê? Porque aquilo está te agradando, e a oração é a mesma coisa. Pastor, falando ainda sobre esse tempo que passamos em oração, em 1 Crônicas 16:11 diz assim, ó, buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. Então, a Bíblia nos fala em vários pontos, ore por isso, ore pelo próximo, confesse os seus pecados para o seu próximo, ore por ele, ore por fulano, ore por tal coisa, ore por isso. Então, baseado nesse versículo e baseado nessas várias citações, eu creio que a nossa oração não é só esse momento. A nossa oração deve ser em todos os momentos da vida. Eu estou orando por isso, eu estou com esse ato orando pelo pastor, eu estou com esse ato orando pela minha igreja, eu estou orando, intercedendo por certa coisa. Em 1 Timóteo 2 fala, ore e intercedam perpetuamente, e é isso que agrada a Deus, e é isso que Deus deseja, que estejamos constantemente em oração. Então, eu acho que não tem um tempo pré-determinado, acho que tem que ser constante isso. Isso, é orar sem cessar, é o que a palavra diz, orar sem cessar. Então, ou seja, cara, eu levanto de manhã, eu estou agradecendo a Deus, eu estou conversando com Deus. Entende? Em todos os momentos eu estou conversando com Deus, isso é oração. Então, se nós oramos no Espírito, é possível a gente sair da presença? E era para não sair, né? Era para nós levantar de manhã e estar na presença de Deus. É isso que eu digo. O problema é que hoje em dia, o que nós vemos as pessoas? As pessoas usam Deus como remédio. Entende? Eu estou com um problema. Aí vai lá e toma três orações por dia. É isso que acontece. E quando na realidade nós vemos, aí quando nós vemos os apóstolos passando, que a palavra de Deus diz para nós que quando Paulo e Pedro passavam, a sombra deles curavam. Ou seja, eles estavam tão na presença de Deus, eles tinham tanta intimidade com Deus. E outra coisa, quando eles chegavam, algum morto falava com eles, ia ser difícil, né? Algum doente falava com eles e eles diziam assim, vem, é a vontade do Pai que tu fique bom. Entende? Como é que uma pessoa vai dizer que é a vontade do Pai se ela não tem intimidade com Deus? E se eu levanto de manhã e estou na presença de Deus e o dia inteiro eu passo na presença de Deus, eu vou estar sempre em espírito. A minha palavra, eu vou estar sempre em palavra de oração. Entende? Isso eu acho que é palavra de oração. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou abençoando a vida dessa pessoa. A palavra diz para nós que tudo que sai da nossa boca ou é bênção ou é maldição. Então, assim, o que nós estamos falando? Como é que nós estamos agindo? Pode falar. Tem alguma coisa? Não. Assim, eu vejo muito, e é uma coisa que particularmente me incomoda quando a gente vai começar, por exemplo, alguma coisa, uma oração, e a gente, Senhor, eu entro na Tua presença neste momento. Tipo assim, eu passei o dia inteiro sem entrar na presença de Deus, tipo, agora eu entro. Eu vivo na presença de Deus, Ele vive em mim, Ele tá... Isso. Então, como é que eu posso entrar?
como é que eu posso entrar num lugar se eu já vivo Já isso? tô ali. Né? Então, assim, ó, se eu entro na presença de Deus naquele momento, em qual momento que eu vou dizer assim, Senhor, eu saio da tua presença agora, né? Obrigada pelo tempo que eu passei contigo, como se eu estivesse entrando numa audiência com Deus e de repente, quando o Senhor dissesse, não, valeu, não te quero mais, aí eu saio. E isso está muito incutido na nossa mente, de a gente ter um momento para entrar como se ainda houvesse o véu. A gente ainda está vivendo nesse pensamento, que o véu ainda existe, eu preciso esperar um momento propício para eu poder adentrar, sendo que eu tenho essa liberdade com Deus o tempo todo. Essa ideia foi maravilhosa, daquela já que falou do templo lá, né? É mais ou menos isso mesmo que as pessoas fazem. Elas entram, vão lá, entram no teu quarto em secreto, tu entrou na presença de Deus, quando saiu do quarto, voltou para o mundo. Isso não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que estar constantemente na presença de Deus, ou seja, desde o levantar até o deitar. Nós estamos na presença de Deus incessantemente, sempre. Nós temos intimidade com Deus. Ou seja, imaginem, uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu vou contar para o pastor que tu está fazendo tal coisa. Daí eu disse assim, nossa, coitado de ti, tu acha que eu sou movido pelo que o pastor pensa. Entende? Às vezes as pessoas têm esse pensamento, cara, eu tenho um Deus que me vê todo momento, todas as situações da minha vida, e eu estou preocupado com o que o pastor vê. Deus é muito mais poderoso que o pastor, ou seja, o pastor é um homem igual a mim. E aí eu vou estar preocupado com o que o pastor pensa de mim? Não, eu tenho que estar preocupado com o que Deus pensa de mim. E se eu estiver preocupado com o que Deus pensa de mim, eu vou me afastar da presença dele, eu vou estar constantemente conversando com ele, tudo que eu faço sério. Caso eu compre uma bicicleta, tudo eu tenho que perguntar para Deus. Vou comer um negócio, pergunta para Deus. Tudo a gente está na presença de Deus, e tudo é louvor a Deus. A Josi comentou na live, temos que viver em comunhão e orar sem cessar, mas não podemos deixar de ter um momento só para isso, desligar de todo o resto e se colocar rendido aos pés de Deus. Exatamente isso que fala do entrar em quarto secreto, ou seja, eu estou o dia inteiro na presença de Deus, mas eu preciso daquele momento de intimidade com Deus, porque eu estou o dia inteiro na presença de Deus, eu estou na minha empresa 8 horas trabalhando, fazendo o meu serviço, mas eu estou na presença de Deus, lançando orações flechas. Uma vez eu li um livro que falava sobre orações, e ele dizia orações flechas. Oração flecha é aquela que tu está passando por um cara na rua, tu diz assim, Senhor, abençoa esse cara. Tu nem sabe quem é. É uma oração flecha, tu vai jogando flecha para o céu, né? Então, isso eu aprendi nesse livro lá. Então, nós estamos constantemente o dia inteiro orando, só que nós estamos com o nosso pensamento não está 100% em Deus. Ou seja, nós estamos fazendo as coisas que nós precisamos fazer nesse mundo, mas nós estamos na presença de Deus. Agora tem um certo momento que eu vou me afastar de todas essas coisas que eu preciso fazer para estar somente naquilo que eu quero fazer, ou seja, eu quero estar na presença de Deus. O que acontece que as pessoas não gostam de orar? Porque elas não conhecem a Deus. Porque no momento que a pessoa conhecer a Deus, é impossível ela não querer estar na presença de Deus. Ela quer estar constantemente na presença de Deus, orando a Deus, falando com Deus, pedindo para Deus, glorificando a Deus, sabe, isso é maravilhoso, porque às vezes a gente entra, não é numa oração, nós entramos, eu já falei para vocês, a gente entra numa lista de pedidos, entende? Não é oração, é lista de pedidos, e a oração nós vamos entrar, eu acho que não sei, nós não vamos, hoje com certeza nós vamos entrar, não sei nem se nós vamos conseguir entrar semana que vem, que quando diz para nós assim, ó, Pai nosso que estás no céu, e ele começa a santificar o nome de Deus, e quando a gente começa a orar, o que nós temos que fazer é isso, é glorificar a Deus, elevar o nome dele, falar que ele é majestoso, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e glorificar ele incessantemente. Eu trouxe um vídeo ali para a gente ver, hoje não vai dar tempo de ver, por causa que não vou conseguir chegar na parte que ele fala quem é ele. E aí ele fala quem ele é. Ele é um ser supremo, majestoso, onipotente, onisciente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso, Rei da glória. Mas a minha oração eu não consigo, é sério, esse videozinho que eu trouxe para vocês é 6 minutos de glorificação a Deus, sabe, isso é maravilhoso, e a gente diz assim, eu não consigo orar, em 1 minuto acaba a minha oração, mas em 1 minuto, se tu falar só os adjetivos de Deus, tu vai levar uns 5, 6 minutos, só os adjetivos que ele merece,
Mas não, sabe o que é? A gente não está nem aí para Deus na realidade. Nós estamos mais preocupados com os meus problemas, eu estou mais preocupado com as minhas necessidades do que com Deus. Por isso que a palavra de Deus para nós coloca em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Salmo 23, né? Diz para nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada vai me faltar? Porque Deus é o meu pastor, cara, eu não preciso de mais nada. Entendeu? Olha só que barato. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque eu tenho Deus. Eu não preciso de mais nada. Nada me falta porque eu tenho tudo. Deus é tudo. Então nada me falta. Eu, João, assim, eu fui ensinado uma cultura que lá na minha casa, uma vez meu pai falou assim, eu era bem novo, né? E aí ele falou assim, que eu comecei a orar e pedir por tantas bênçãos dentro da minha casa, e meu pai falou assim, que as súplicas são muito legais, mas na verdade quando nós escutamos o que o Espírito está levando até o altar da presença de Deus, eu acho que a nossa oração tem muito mais efeito, porque nós entendemos o gemido que Ele está gemendo por nós, sim, que é inexprimível, e nós nos alinhamos a isso daqui da terra, isso causa efeito no coração de Deus. E eu acho que por isso que a gente não consegue ser tão eficaz no dia a dia, porque nós não somos, a gente não conhece a Deus, não conhece o seu Espírito, e a gente não tem como conhecer o que Ele está gemendo. Acho que talvez as nossas súplicas, acho que para Deus não tem nenhum sentido, vamos dizer, porque Ele sabe do nosso coração esquadrinho, sabe o que nós precisamos. Então, se Ele sabe mais do que eu mesmo, então acho que até o nosso querer se foi. É por isso que a oração de Cristo, ele diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu acho muito interessante quando Pedro fala, diz assim, Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Aí ele diz, Senhor, tu sabe. Entende? Esse Senhor, tu sabe ali, ele quer dizer assim, cara, eu não sei de nada. Entende? Eu não sei, é tu que sabe de todas as coisas. Então assim, a minha oração é exatamente o que falou. A minha oração, ela chega para Cristo em gemidos inexprimíveis. Isso está em Romanos 8, né? Fala por gemidos inexprimíveis. Ou seja, a minha oração para Deus, eu não preciso, eu já falei no início aqui, eu não preciso pedir nada para Deus, porque Ele sabe todas as coisas que eu preciso. O que eu tenho que fazer é simplesmente, se eu soubesse de verdade, a única coisa que Ele pede no Pai Nosso é ali, aquele vídeo assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que Ele pede, só isso. E livra-me do mal. E aí o mal, mas agora dando spoiler aqui, né? O mal, livra-me do mal. Entende? É de mim que Ele tem que me livrar. Paulo? Nessa questão do saber o que pedir e como pedir, eu acho que muito mais a gente tem que saber o que Deus quer da gente no momento de oração do que... E eu acho que um dos únicos que conseguiu decifrar o que Deus queria foi Davi, quando ele falou que eu sei que não te agrada de sacrifício, por isso o que te agrada é um coração quebrantado e contrito. Então, acho que a nossa busca enquanto oração não é tanto, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu apresento isso, eu apresento aquilo, é tentar descobrir o que Deus quer para a gente, tentar descobrir o que Ele quer com a gente, muito mais do que apresentar o que eu quero com Ele. Acho que seria mais nesse sentido, porque a partir do momento que eu decifro isso e que eu sei o que Ele quer comigo, fica muito mais fácil de apresentar e receber em troca aquilo que eu quero dele. Nós vemos isso em Salomão, né? Que quando ele pede lá Salomão, Salomão pede o que tu quer. Cara, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Entende? Todas as nossas orações deviam ser isso. Nós vemos o Salmo 179, que ele diz assim, Senhor, eu quero tal coisa para fazer tal coisa para ti. Eu quero tal coisa para fazer tal coisa para ti. E então é pecado eu pedir, eu quero muito dinheiro. Cara, se tu quer muito dinheiro para abençoar a obra de Deus, que Deus te abençoe e Ele vai te dar. Entende? Desde que não seja para o meu, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Pare de pedir para o próprio deleite e começa a pedir para o deleite de Deus. Pedir para o Senhor, eu quero que tu me abençoe tal coisa, porque eu quero fazer tal coisa por ti. Aí tu vai ver como Deus vai mudar totalmente a tua vida. Eu acho muito linda essa questão de Deus estabelecer um relacionamento com a gente, porque quando a gente estabelece regras também para a oração,
de como a gente deve orar a Deus e a gente acaba colocando algumas coisas como se Deus não se importasse. Assim, ó, Deus sabe dos meus problemas, então eu não preciso falar para Ele dos meus problemas. Então eu vou guardar isso para mim. Só que a Bíblia fala que quando Elias estava passando por uma situação bem complicada, ele contou para Deus o que ele estava passando. Deus não sabia o que ele estava passando? Sabia dentro dele. Mas Deus disse assim, não, fala, sabe? Deixou que ele falasse tudo aquilo. Por quê? Porque aquilo estava aprisionando ele. Ele precisava falar. Nós, como seres humanos, às vezes, a gente tem essa necessidade de contar para alguém o que a gente está passando, da forma que a gente está vendo o nosso problema. Aí, quando a gente fala isso, aí Deus nos dá a resposta da parte dele, né, daquilo de como ele pode nos consolar sendo Deus e nos explicando uma forma diferente da gente ver. Porque se a gente ficar com essa, olha, se eu chegar a Deus, eu não posso pedir nada, ou eu posso pedir, mas porque a gente fica se controlando na forma que a gente vai orar, isso aqui está certo, isso não está. Mas tem momentos que a gente chega para Deus tão destruído, tão derrubado, que a gente precisa contar para Deus aquilo que a gente está sentindo. E muitas pessoas estão chegando a Deus dessa forma, muito quebradas, muito arrebentadas. E elas precisam sim entender que Deus está ali para ouvi-las da forma que elas chegarem ali. E depois o Senhor vai falar com elas. É aquela questão, tu chega, fala para Deus, fala. Quando Deus quer falar contigo, tu levanta e vai embora, né? Então é mais ou menos isso. Que assim, às vezes a gente não, às vezes a gente está falando com Deus, entende? Isso que eu vejo as pessoas, tu está orando um Deus, sabe? Um Deus. E ele não é Deus, ele é Pai Nosso. Entende? É intimidade. Então, assim, quando eu chego para o meu pai, quando o Leonel está com problema, ele vem conversar com o pai. Pai, vem cá. Nós vemos quando a criança é pequena, né? Ela vem no colinho do pai, paizinho querido, e vem para te mostrar os problemas. Tu não sabe qual é que é a dificuldade da criança? É lógico que tu sabe qual é a dificuldade da criança. E tu vai ajudar ela, mas tu quer que ela fale para ti. Eu acho interessante a passagem do cego lá, que Jesus pergunta para ele, o que tu quer que eu te faça? Aí o cego lá podia dizer, eu quero uma muleta do ano, lá, assim, uma muleta com GPS, lá sei eu, entende? Mas às vezes nós não sabemos o que nós queremos, por isso que nós temos que orar para Deus. Por isso que eu digo para as pessoas muitas vezes, cara, quando tu vai fazer tua oração, faça uma oração direta. Entende? Não é assim, Senhor, abençoa o mundo inteiro. Parece Miss Universo, né? Eu quero que abençoe o mundo inteiro, que dê comida para todo mundo. Não, não é isso. Cara, eu quero que tu abençoe o João em tal assunto. Eu quero que tu abençoe. Não é que eu quero, tá? Pelo amor de Deus. Eu não tô. Isso. Assim, o meu querer é que tu abençoe o João em tal assunto. Eu vou ser específico para quem e o quê. Nós temos que ser específicos para Deus. Por quê? Porque Deus não sabe? Não. Eu quero que Deus saiba o que eu desejo no meu coração, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, mas é a dele. Só que eu tenho que expressar. Por isso que a gente vê Jesus no Getsemane, 3 vezes ele pede. Nós vemos Paulo, quando ele pede assim, Senhor, me livra desse meu espinho na carne, ele ora 3 vezes. Por quê? Porque ele queria, mas chegou lá no fim, Deus diz assim, Paulo, a minha graça te basta. Tá, ok, legal. Entende? Isso é oração, ou seja, é nós ter comunhão com Deus, é nós conversar com Deus, e não entro agora na tua presença. Não, eu não entro na tua presença, eu estou na tua presença. Continuo, então vamos mudar. Continuando na tua presença. A Josi comentou de novo, ela comentou que muitas vezes a gente faz uma oração meio, Senhor, obrigado por tudo e desculpa qualquer coisa. Exatamente, essa é a oração. Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, amém. Entendeu? Não falei nada, não disse nada e não me comprometi com nada. Essa é a realidade. Entende? E não é isso que é a palavra de Deus para nós. Então, quando ele está dizendo aqui nesse versículo que é para nós entrar em secreto, ele não está desautorizando as nossas orações em público. Isso nós temos que entender. A única coisa que ele está dizendo para nós é assim, nós temos que não atrair a admiração dos outros. As nossas orações é não atrair. Eu vi um vídeo do Cláudio Duarte, que o Cláudio Duarte fala a respeito de oração, que às vezes a gente acha, o fulano ora bonito, né? Que o fulano ora, Senhor, eu venho por meio destas
E aí tu enche de palavras rebruscadas, os conclavos dos pontifícios, lá sei o quê. Cara, a oração é simples, nós estamos conversando com o nosso Pai. Nós vamos conversar como a gente está falando. Ou tu chega na presença do teu pai e diz assim, Vossa Senhoria me autoriza, sabe? Então, não é isso, entende? Não é a forma rebruscada que vai chegar na presença de Deus, não, é a simplicidade de coração. É o amor, é a forma espiritual que tu chega na presença de Deus. Ou seja, mas só que para te chegar na forma espiritual, na presença de Deus, nós vamos ter que, em primeiro lugar, abrir mão de nós. Por isso que ele diz, e chega lá em secreto com teu pai, ou seja, cara, os meus problemas eu não quero saber, os meus desejos eu não quero saber, agora eu quero estar na tua presença e só tu que me interessa, eu quero olhar somente a ti e honrar somente a ti. Por esse breve período de tempo, que eu não sei de quanto tempo é. Não importa quanto tempo é, desde que tu esteja na presença de Deus. É isso que Ele quer. Não existe lugar, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente dizer assim, entra no teu quarto. Não existe lugar. A única coisa que não pode acontecer é que nós sejamos exibicionistas ou presunçosos. Tem que chegar, como eu falei agora assim, pai, eu quero que tu abençoe o João. Não é, isso é presunção. Entende? É a presunção que vem que nós vamos falar quem é Deus, aonde nós em primeiro lugar, para nós orarmos a Deus, nós temos que conhecer a Deus, saber quem Deus é. A gente sabe quem Deus é, né? Mas é assim, será que Ele é Deus na minha vida? Ou seja, no momento que eu descobrir quem é Deus na minha vida, vai ser completamente diferente. Será que orar a Bíblia é mais seguro nesse caso? A leitura das Escrituras? Orar a Bíblia. Tu diz, lê o que está escrito lá. Não deixa de ser certo, não deixa de ser errado, não é errado, quer dizer, não é errado, mas a Bíblia ela não tem o meu sentimento. Então assim, a Bíblia é maravilhosa, tu pegar o Salmo 119 e declamar ele, declamar, né? Falei certo. Tu declamar ele é uma oração maravilhosa, nem louvores, às vezes tu vê louvores que são passagens bíblicas maravilhosas, mas aquilo não expressa muitas vezes o meu sentimento, muitas vezes, tem vezes que tu lê a Bíblia e parece que, cara, eu não preciso orar, é só eu ler eu acho bonito lá no Salmo, o Salmo, acho que é no 8 ou no 4, eu nunca me lembro que ele está orando, ele diz assim, dói, os meus ossos doem, sabe, eu estou numa situação que até os meus ossos estão doendo, eu deito a minha cabeça e as lágrimas molham o meu travesseiro. Cara, isso é uma oração espetacular para quem está passando por esse problema. Mas aí assim, tem problemas que às vezes não tem como eu expressar ele. Eu acho que eu tenho que ter uma intimidade com Deus a ponto de eu chegar para Deus e falar assim, paizinho, sabe? Uma vez eu falei aqui, eu vim de Porto Alegre para cá e 3 meses que eu estava aqui, eu estava passando necessidade, não tinha o que comer. E eu inquiri Deus, eu disse assim, qual é, Deus? Eu orei para ti 3 anos para vir para cá, tu disse que era para eu vir, agora eu vim, eu estou passando fome. Te liga? Entende? Aí às vezes é íntimo, entende? Às vezes as nossas orações, cara, não podemos, nós temos que orar as Escrituras Sagradas, sim, temos que orar, mas a nossa oração é íntima, é muito necessária. Como a gente tem a oração íntima do casal, o casal junto orando, como nós temos a oração junto de família, de igreja. Por exemplo, eu não posso nós aqui ter uma oração, por exemplo, Paulo está orando para que a igreja seja vermelha, eu estou orando que a igreja seja preta e o pastor está orando que a igreja seja amarela. Aí nós temos que entrar num acordo e conversar. Então assim, nesse aspecto nós temos que orar de acordo com a vontade comum. Nesse caso, né? Então assim, orar as Escrituras, maravilhoso, mas nós temos que ter também a nossa oração individual. Eu queria citar mais uma vez o livro do Timothy Keller chamado Ego Transformado, porque ele fala muito sobre a humildade do Evangelho, que é a humildade que poderia ser
substituída por autoesquecimento, que é esquecer não só da opinião dos outros sobre ti, mas também da tua própria opinião sobre ti, porque a única opinião que importa vem de Deus. E a base do livro, né, o trecho bíblico que ele usa no livro, um dos trechos é 1 Coríntios 4:3, que fala: mas para mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem julgo eu a mim mesmo, porque a minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele diz que não me importa o julgamento de vocês, e o meu julgamento é que eu estou certo, mas o meu julgamento não importa. O que importa é o julgamento de Deus. É o total autoesquecimento. Esquecer quem tu é para ti e quem tu é para as pessoas, e a partir desse momento a tua oração, a primeira parte que tu fala ali, a doação, né? A esmola, a tua esmola, o teu jejum e a tua oração vão ser feitas para Deus, não para ti, e não vão ser feitas para as pessoas, vão ser feitas só para Deus. Amém. É isso. A ideia é essa, a nossa oração ser somente para Deus, totalmente para Deus. Ou seja, não interessa o meu pensamento, não interessa o que eu queira, o que interessa é Deus. Então, assim, não pode ter nada no meu sentido. É preciso deixar de fora todas as outras coisas quando eu entro no meu quarto, né? Mas para isso nós temos que ter a percepção de quem Deus é e o que Deus é. Né? Para isso, aí eu anotei aqui uma coisa que diz assim, ó: nós temos que saber que nós estamos entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o absoluto, o grande e eterno Deus que brada de todo poder, força e majestade, aquele Deus que é fogo consumidor, o Deus que é luz, que não há nele trevas nenhuma, aquele que é totalmente e absolutamente santo. É isso, nós estamos chegando na presença desse Deus. E ali nós temos que ver que, além de tudo isso que eu falei aqui, nós também estamos entrando na presença do nosso Pai Celestial. Nós temos um relacionamento de pai e filho com Ele. Além de nós ter essa firme de convicção que Deus é o que é, nós vemos que Paulo diz para nós lá em Efésios 3:20, diz assim, ó: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele é Deus, Ele é totalmente Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus não condena o lugar, Deus condena a situação, a atitude que nós estamos. Então não é que tu esteja em público, tu está errado, ou às vezes tu pode estar dentro do teu quarto errado. Então o interessante não é o local que tu está, mas é a forma que tu está. É isso que a gente tem que pensar. Vamos parar por aqui, que já é 9:05 já. A semana que vem nós chegamos no 7, e aí a gente fala. Eu falo um pouquinho a respeito. Nós temos que entender quem é Deus para chegar na presença de Deus. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos? Colocar-nos em pé. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez eu quero erguer a minha oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar cada vez mais a Tua presença e fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, que nós possamos buscar em Ti, Senhor, a salvação e a libertação. Nos ensina a orar, Senhor, que nós possamos nos abrir de uma forma que não exista mais nós, mas exista somente Tu em nós, e nós assim possamos Te amar de verdade e fazer a Tua vontade todos os dias. Por tudo eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.